Capítulo 7. Encontros. Sempre fora costume, sempre se esperara que quando um rei ou rainha de Torre do Cervo se casasse, o real esposo traria consigo um séquito próprio para servir a ele ou a ela. Fora esse o caso com ambas as rainhas de Sagaz. Mas quando a rainha Catrican das Montanhas veio para a Torre do Cervo, veio como sacrifício, conforme era uso em seu país. Veio só, sem mulheres nem homens que a servissem, nem sequer uma dama de companhia para servi-la como confidente. Não havia em Torre do Cervo ninguém para lhe dar o conforto da familiaridade em seu novo lar. Começou seu reinado completamente rodeada por estranhos, não apenas em seu nível social, mas também descendo aos criados e aos guardas. À medida que o tempo foi decorrendo, reuniu amigos à sua volta e também encontrou criados que lhe conviessem, embora, a princípio, a ideia de ter uma pessoa cuja função na vida fosse servida constituísse para ela uma noção estranha e perturbadora. Lobito sentira minha falta. Antes de partir para Vigas, deixara-lhe a carcaça de um veado bem congelada e escondida atrás da cabana. Teria sido suficiente para o alimentar durante o tempo que passei longe. Mas à boa maneira dos lobos, ele se empanturrou, dormiu, e se empanturrou e dormiu de novo, até que a carne desapareceu. Há 2 dias, informou-me, assaltando e dançando ao meu redor. O interior da cabana estava uma confusão de ossos bem roídos. Saudou-me com um frenético entusiasmo, duplamente informado pela manha e pelo focinho sobre a carne fresca que eu trazia. Caiu sobre ela vorazmente e não me deu qualquer atenção enquanto eu enfiava num saco os ossos roídos. O acúmulo daquele tipo de lixo atrairia ratazanas e os cães rateiros da fortaleza a seguiriam. Não podia correr esse risco. Informei-os discretamente enquanto limpava. Vi o enrugamento dos músculos em seus ombros quando apoiou as patas dianteiras na carne e arrancou um pedaço. Também notei que todos os ossos do veado, à exceção dos mais grossos, tinham sido quebrados e tutanos retirados. Aquilo já não era brincadeira de um filhote, mas trabalho de um poderoso animal jovem. Os ossos que ele quebrara eram mais grossos do que os do meu braço. Mas por que eu me voltaria contra você? Você me traz carne e bolinhos de gengibre. Seu pensamento estava carregado de significado. Aquele era o costume de uma alcateia. Eu, o mais velho, trazia comida para alimentar Lobito, o jovem. Eu era o caçador e trazia-lhe uma porção da minha matança. Sondei-o e descobri que para ele o que nos separava estava desaparecendo. Éramos alcateia. Era um conceito que eu nunca antes tinha encontrado. Um conceito mais profundo do que o de companheiro ou parceiro. Temi que para ele isso significasse o mesmo que o vínculo significava para mim. Não podia permitir aquilo. Eu sou humano, você é um lobo. Proferi as palavras em voz alta, sabendo que ele compreenderia seu significado a partir dos meus pensamentos, mas tentando forçá-lo a conhecer com todos os seus sentidos nossas diferenças. Por fora, por dentro, somos alcateia. Fez uma pausa e lambeu o focinho com ar complacente. O sangue salpicava-lhe as patas da frente. Não. Aqui eu o alimento e o protejo, mas só durante um tempo. Quando eu for capaz de caçar sozinho, o levarei para um lugar distante e o deixarei lá. Eu nunca cacei. Eu o ensino. Isso também é de alcateia. Você me ensina e eu caço contigo. Partilharemos muitas mortes e muita carne rica. Eu o ensino a caçar e depois o liberto. Eu já sou livre. Você não me prende aqui, senão porque eu quero. Deixou perder a língua sobre os dentes brancos, rindo da minha pretensão. É arrogante, Lobito. Ignorante. Então me ensine. Virou a cabeça para o lado para permitir que os dentes de trás cortassem a carne e os tendões do osso que tinha entre as patas. É o seu dever de alcateia. Nós não somos alcateia. Eu não tenho alcateia. Minha fidelidade pertence ao rei. Se ele é o seu líder, então também é o meu. Somos alcateia. À medida que sua barriga ia ficando cheia, ele ia ficando cada vez mais complacente. Ficando cada vez mais complacente a respeito daquilo. Mudei de tática. Friamente disse. Eu pertenço a uma alcateia da qual você não pode fazer parte. Na minha alcateia todos são humanos. Você não é um humano. Você é um lobo. Não somos alcateia. Uma quietude cresceu dentro dele. Não tentou responder. Mas sentiu, e o que ele sentiu me congelou. Isolamento e traição. Solidão. Virei-me e deixei-o ali. Mas não consegui esconder dele como foi difícil abandoná-lo assim, nem esconder a profunda vergonha que senti por renegá-lo.
Tive a esperança de que ele também sentisse que eu acreditava que aquilo era o melhor para ele. A semelhança refletia do que Bronco sentira quando me tirara narigudo porque eu me vinculara ao cachorro. Aquela ideia ardia, e eu não consegui me limitar a me afastar apressadamente. Fugi. A noite caía quando regressei à torre e subi as escadas. Visitei meu quarto para recolher uns pacotes que deixara lá e depois voltei a descer. Meus pés traiçoeiros diminuíram o passo quando passei pelo segundo patamar. Sabia que muito em breve Molly passaria por lá, trazendo a bandeja e os pratos da refeição de paciência, que raramente decidia jantar no salão com os outros nobres da torre, preferindo a privacidade de seus aposentos e o companheirismo fácil de renda. Sua timidez começara nos últimos tempos a ganhar ares de reclusão, mas não era a preocupação com esse fato que fazia eu me demorar nas escadas. Ouvi o bater dos pés de Molly percorrendo o corredor. Sabia que devia prosseguir meu caminho, mas tinham se passado dias desde a última vez que a vislumbrara. O flerte tímido de celeridade só conseguiu me deixar com a consciência mais aguda de como sentia falta de Molly. Certamente não seria um exagero que eu simplesmente lhe desejasse boa noite, como poderia fazer com qualquer outra criada. Sabia que não o devia fazer. Sabia que se paciência soubesse me censuraria. E, no entanto, fingi estudar uma tapeçaria no patamar, uma tapeçaria que já estava ali antes mesmo de eu ter chegado à Torre do Cervo. Ouvi seus passos aproximando-se, ouvi-os diminuir. Meu coração trovejava no peito. E estava com a palma das mãos úmidas de suor quando me virei para vê-la. Boa noite, consegui dizer, entre guincho e sussurro. Uma boa noite para você, disse ela, com muita dignidade. Sua cabeça se ergueu um pouco mais. O queixo se firmou. O cabelo fora domado para formar duas grossas tranças presas em volta da cabeça como uma coroa. O vestido de um azul simples tinha um colarinho de delicada renda branca e também ostentava punhos de renda. Eu sabia de quem eram os dedos que produziram um padrão tão redilhado. Renda tratava-a bem e presenteava-a com aquilo que fazia com as próprias mãos. Era bom saber disso. Molly não vacilou quando passou por mim. Seus olhos deslizaram em minha direção uma vez, e eu não consegui conter o sorriso. Perante meu sorriso, espalhou-se pelo seu rosto e garganta um rubor tão quente que quase consegui sentir o calor que ele emanava. Sua boca dispôs-se em uma linha mais firme. Quando se virou e desceu as escadas, seu aroma pairou até mim. Bálsamo de limão e gengibre montados no odor mais doce que era simplesmente o de Molly. Fêmea. Ótimo. Vasta aprovação. Saltei como se tivesse sido picado e girei sobre mim mesmo, esperando totalmente descobrir Lobito atrás de mim. Não estava claro. Não estava, claro. Verifiquei, mas ele não se encontrava comigo em minha mente. Sondei mais além. Encontrei-o cochilando em sua palha na cabana. Não faça isso, avisei-o. Fique fora da minha cabeça, a menos que eu o convide a me acompanhar. Consternação. O que está me pedindo? Não esteja comigo, exceto quando eu estiver. Quando eu quiser que você esteja. Então como é que eu saberei se você quer que eu esteja com você? Buscarei sua mente quando desejar sua presença. Um longo silêncio. E eu buscarei a sua quando eu quiser, sugeriu. Sim, isso é alcateia. Chamar quando se precisa de ajuda e estar sempre pronto a escutar teu chamado. Somos alcateia. Não! Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem de se manter fora da minha mente quando eu não o quiser lá. Não quero compartilhar pensamentos com você sempre. Não faz sentido nenhum. Deverei só respirar quando não estiver farejando o ar? Sua mente, minha mente, é tudo a mente da alcateia. Onde mais irei pensar senão aqui? Se não quiser me ouvir, não me escute. Fiquei estupefato, tentando absorver o sentido daquele pensamento. Percebi que estava mirando o infinito. Um criado acabara de me desejar boa noite e eu não lhe dera resposta. Boa noite, respondi, mas ele já tinha passado por mim. Olhou de relance para trás, surpreso, para ver se havia sido chamado, mas eu lhe disse com gestos que não era nada. Abanei a cabeça para limpá-la de teias de aranha e dirigi-me pelo corredor ao quarto de paciência. Discutir aquilo com Lobito mais tarde e o faria compreender. Em breve ele estaria longe, entregue a si próprio, fora do alcance, fora da minha mente. Deixei o ocorrido de lado, bati a porta de paciência e fui mandado entrar. Vi que Renda passara por um de seus alvoroços periódicos e restaurara uma espécie de ordem no quarto. Havia até uma cadeira sem nada em cima para nos sentarmos. Ambas ficaram felizes por me verem. Contei-lhes minha viagem a Vigas, evitando qualquer menção a Viragon. Sabia que Paciência acabaria por ouvir falar dela e me confrontaria a esse respeito, e então lhe asseguraria de que os mexericos tinham exagerado muito a respeito de nosso encontro.
Esperava que funcionasse. Entretanto, trouxera presentes de lá. Para a renda, minúsculos peixes de marfim, furados para ser usados como contas ou presos a um vestido e, para a paciência, brincos de âmbar e prata. Um pote de cerâmica de frutos de Gauléria, em conserva, selado com uma tampa de cera. Gauléria? Não gosto de Gauléria, disse Paciência, confusa quando o ofereci. Ah, não? Fingi também estar confuso. Pensava que havia me dito que era um sabor e um odor de sua infância dos quais sentia falta. Não tinha um tio que lhe trazia Gauléria? Não, não me lembro dessa conversa. Então, talvez tenha sido renda? Perguntei com sinceridade. Eu não, senhor. Quando aprovo, arde meu nariz, apesar de cheirar bem no ar. Ah, então está bem. Foi um engano meu. Coloquei o pote de lado sobre a mesa. O que foi, Floco de Neve? Não está outra vez prenha? Isso era dirigido à terrier branca de paciência que finalmente decidia avançar e me farejar. Conseguia sentir sua pequena mente canina, confusa com o cheiro de lobito em mim. Não, está apenas ficando gorda, observou Renda pela cadela, baixando-se para colocá-la atrás das orelhas. Minha senhora deixa bombons e bolos espalhados em pratos, e flocos de neve sempre os alcança. Sabe que não devia permitir, faz muito mal para os dentes e o pelo, censurei paciência. E ela respondeu que sabia, mas que Floco de Neve era velha demais para aprender outros modos. A conversa começou a devagar a partir daí, e passou-se outra hora para antes de eu me espreguiçar e lhes dizer que tinha de ir andando, para voltar e tentar entregar um relatório ao rei. Já foi mandado embora de sua porta, mencionei. Embora não tenha sido por nenhum guarda, o criado, com parede, veio à porta quando eu bati e recusou minha entrada. Quando perguntei por que não havia guardas à porta do rei, ele disse que tinham sido dispensados desse dever. Ele próprio o assumira para manter as coisas mais calmas para o rei. O rei não está bem, sabia? Interveio Renda. Ouvi dizer que ele raramente é visto fora dos seus aposentos antes do meio-dia, e então, quando sai, é como se estivesse possuído, cheio de energia e apetite, mas no começo do anoitecer volta a esmorecer e começa a ficar confuso e murmurar palavras. Janta em seus aposentos e a cozinheira diz que a bandeja volta tão cheia como subiu. É uma grande aflição. Pois é, concordei, e me retirei quase temendo ouvir mais. Então a saúde do rei era agora motivo de conversa na torre. Isso não era bom. Teria de questionar Brill a esse respeito. E tinha a ver com os meus olhos. Na minha tratativa anterior de entregar o relatório ao rei, encontrar apenas um intrometido com parede que fora muito rude comigo, como se eu tivesse ido apenas passar o tempo, não para relatar os resultados de uma missão. Comportara-se como se o rei fosse o mais delicado dos inválidos e tomara para si a responsabilidade de evitar que qualquer um o incomodasse. Comparei de deduzir não fora muito bem instruído nos deveres de sua posição. Era um homem muito irritante. Enquanto conversava, me perguntava quanto tempo Molly levaria para descobrir a Galdéria. Ela saberia que eu a arranjara para ela. Era um sabor pelo qual sempre fora ávida quando éramos crianças. Com parede, veio à porta e abriu uma fresta para espreitar. Franziu a sobrancelha ao me ver. Abriu mais a porta, mas bloqueou a visão com o seu corpo, como se o fato de eu vislumbrar o rei pudesse fazer-lhe mal. Não me cumprimentou, só quis saber. Você já não veio hoje mais cedo? Vim sim. E você me disse que o rei sagaz estava dormindo, portanto, voltei para fazer meu relatório. Tentei manter um tom cordial. Ah, é importante esse relatório? Acho que o rei pode julgar se é ou não e me mandar embora se pensar que estou desperdiçando seu tempo. Sugiro que lhe diga que estou aqui. Sorri tardiamente, tentando suavizar o tom cortante que empregara. O rei tem pouca energia. Estou tentando me assegurar de que agache só no que for necessário. Não se afastou da porta, dei por mim, aliviando-o, perguntando a mim mesmo se poderia limitar-me a passar por ele com um encontrão. Isso criaria alguma agitação, e se o rei estivesse doente, não desejaria provocá-la. Alguém me matou no ombro, mas quando me virei para ver quem era, não encontrei ninguém. Voltando à posição inicial, dei com o bobo à minha frente, entre mim e com a parede. Então, é seu médico para tomar esse tipo de decisão? O bobo prosseguiu a conversa onde eu a tinha deixado, pois certamente seria um médico excelente. Bastam seus olhares para eu ficar medicado, e suas palavras dispersam tanto meus gases quanto os seus.
Quão medicado nosso querido rei deve estar definhando o dia inteiro na sua presença. O bobo trazia uma bandeja coberta com um guardanapo. Sentiu o delicioso aroma de caldo de carne de vaca e pão de ovos quente, acabado de sair do forno. Seus retalhos de inverno com preto e branco eram alegrados pelos guizos esmaltados e uma guirlanda de azevinho cingia-lhe o barrete. Seu cetro de bobo estava enfiado debaixo de um braço. De novo uma ratazana, aquela fora disposta no topo da varinha como se estivesse sendo empinada. Já ouvira em longas conversas com o cetro perante a grande lareira ou nos degraus em frente ao trono do rei. Desapareça, bobo. Já esteve aqui hoje 2 vezes. O rei já foi para a cama. Não precisa de você. O homem falou em tom severo, mas foi com parede quem recuou, sem intenção. Vi que era uma daquelas pessoas que não eram capazes de olhar nos olhos pálidos do bobo e que se retraíam perante o toque de sua mão branca. 2 vezes se tornaram 3 vezes. Coparede. Querido, e sua presença será substituída pelos meus presentes. Saia já daqui e vá contar ao majestoso todas as suas fofocas. Se as paredes têm ouvidos. Se as paredes têm ouvidos, o da parede já deve ter escutado bastante por aí. Essas orelhas estão para transbordar com os assuntos do rei. Pode ir medicar o nosso querido príncipe enquanto esclarece, porque a escuridão de seu olhar, acho eu, indica que as tripas se lhe recuaram tanto que o cegaram. Atreve-se a falar assim do príncipe? Exclamou com parede, soltando perdigotos. O bobo estava do lado de dentro das portas, e eu no seu encalço. Ele saberá disso. Fale pouco. Não duvido que ele ouça tudo que você ouve. Não vire seus gases para mim, querido coparede. Guarde-os para o seu príncipe, que se delicia com essas lufadas. Ele está agora nos fundos, creio eu, e você pode lhe soprar o que quiser, e ele dormirá, anuirá e julgará que fala com sabedoria, e que seus ares são dos mais bem cheirosos. O bobo continuava avançando enquanto falava, levando a bandeja carregada à sua frente como um escudo. Com parede cedia prontamente terreno e o bobo forçava-o a encarar, atravessando a saleta e entrando no quarto de dormir do rei. Ali o bobo pousou a parede, a bandeja, à cabeceira do rei, enquanto Coparede se retirava para a outra porta do quarto. Os olhos do bobo se iluminaram. Ah, não está na cama. O nosso rei, a menos que o tenha escondido debaixo das colchas, Coparede. Meu querido, saia, saia, meu rei, meu sagaz. Sois rei sagaz, não o rei dos camundongos, para vos esconderdes e correrdes pelas paredes e por baixo da roupa de cama. O bobo pôs-se a apalpar com tanto vigor a cama e as mantas tão obviamente vazias e a fazer o cetro da ratazana espreitar por entre os dosséis da cama que eu não consegui conter o riso. Com parede encostou-se à porta, como que para defendê-la de nós, mas nesse instante ela foi aberta por dentro e ele praticamente caiu nos braços do rei. Sentou-se pesadamente no chão. Repare nele, observou o bobo, dirigindo-se a mim. Veja como tenta se pôr no meu lugar, aos pés do rei, e se fazer de bobo com seus tropeções desastrados. Um homem assim merece o título de bobo, mas não o posta. Sagaz ficou ali em pé, com a roupa de dormir, com uma expressão de vexame no rosto. Baixou os olhos confusos para com a parede e ergueu-os para o bobo e para mim, que esperávamos por ele, e então resolveu ignorar a situação, fosse ela qual fosse. Dirigiu-se à parede enquanto este se punha em pé com dificuldade. Esse vapor não me faz bem nenhum, comparede. Só me faz ter mais dor de cabeça, e me deixa também com um mau sabor na boca. Leve-o daqui e diga majestoso que acho que sua nova erva pode afastar as moscas, mas não a doença. Leve-a já, antes que deixe o quarto fedendo também. Ah, bobo, está aqui. E Fitz finalmente também veio se apresentar. Entrem, sente-se. Comparede, está me ouvindo? Leve esse maldito pote. Não, não o leve por aqui. Leve-o pelo outro lado. E com um aceno de mão, o rei enxotou o homem como se fosse uma mosca chata. Sagaz fechou com firmeza a porta de sua casa de banho para impedir que o mau cheiro se espalhasse pelo quarto e aproximou do fogo uma cadeira de encosto reto. Em um instante, o bobo tinha puxado a mesa para o seu lado. O pano que cobria a comida transformava-se em uma toalha de mesa e ele dispusera tão bem a comida do rei como qualquer criada teria feito. Apareceram talheres de prata, um guardanapo,
Um passe de mágica que fez até Sagaz sorrir. Então o bobo agachou-se na lareira, com os joelhos quase encostados às orelhas, o queixo apoiado nas mãos de longos dedos, a pele e o cabelo claros, refletindo as tonalidades vermelhas das chamas dançantes do fogo. Todos os seus movimentos eram graciosos como os de um bailarino, e a pose que adotara agora era tão artística como cômica. O rei estendeu a mão para lhe alisar o cabelo esvoaçante, como se Bobo fosse um gatinho. Eu lhe disse que não tinha fome, Bobo. É verdade, mas não me disse para não trazer comida. E se tivesse dito? Então teria de lhe dizer que isso não é comida, mas um pote fumegante como aqueles que o coparede o obriga, para lhe encher as narinas com um cheiro que é pelo menos mais agradável do que os dele. E isto não é pão, mas um emplastro para sua língua que deve aplicar imediatamente. Ah! O rei sagaz puxou a mesa um pouco mais para perto e encheu uma colherada de sopa. Nela, cevada encostava-se a pedaços de cenoura e carne. Sagaz provou e depois começou a comer. Pelo menos não sou tão bom médico como o Coparede, ronronou o Bobo, muito satisfeito de si. Bem, você sabe que o Coparede não é médico, apenas meu criado. Bem, eu sei disso, e você também, mas o Coparede não sabe e, como consequência, você não está bem. Basta de sua rabugice. Aproxime-se, Fitz. Não fique aí sorrindo como um parvo. O que tem a me dizer? Olhei para Bob e decidi que não insultaria nem o rei nem ele, perguntando se podia falar livremente à sua frente. Portanto, foi o que fiz, um relatório simples, sem qualquer menção às minhas ações mais clandestinas para além de seus resultados. Sagaz escutou com gravidade e no fim não teve comentários a fazer, além de me censurar brandamente pela falta de maneiras que mostrara à mesa do Duque. Então perguntou se o Duque Ford de Vigas parecia bem e contente com a paz em seu ducado. Respondi que assim parecera quando eu partira. Sagaz assentiu com a cabeça, então pediu os pergaminhos que eu copiara. Exibi-os e fui compensado com um elogio pela elegância do meu trabalho. Disse-me para levá-los à sala dos mapas de Veracidade para me assegurar de que Veracidade ficasse sabendo de sua existência. Perguntou se eu tinha visto a relíquia dos antigos e eu descrevi detalhadamente. Durante todo aquele tempo, o bobo manteve-se empoleirado nas pedras da lareira, observando-nos silencioso como uma coruja. O rei sagaz comeu a sopa e o pão sob os olhos vigilantes do bobo, enquanto eu lia o pergaminho em voz alta. Quando terminei, suspirou e recostou-se na cadeira. Bem, vejamos então essa sua letra, ordenou, confuso. Entreguei-lhe o pergaminho. Mais uma vez o examinou cuidadosamente e voltou a enrolá-lo. Quando me devolveu, disse: Tem um manejo elegante da pena, rapaz. Bem escrito e bem executado. Leve-o à sala dos mapas de veracidade e assegure-se de que ele saiba de sua existência. Claro, meu rei. Hesitei, confuso. Não compreendia o motivo que ele teria para se repetir e não tinha certeza se ele estaria à espera de outra resposta minha. Mas o bobo estava se erguendo, e eu recebi dele algo menor do que uma olhadela. Não chegou sequer a ser uma franzida de sobrancelha. Não chegou bem a ser um movimento de lábio, mas foi o bastante para me pedir silêncio. O bobo juntou os pratos sem parar de conversar alegremente com o rei, e depois fomos ambos mandados embora juntos. Ao sairmos, o rei fitava as chamas. No corredor, trocamos olhares de uma forma mais aberta. Comecei a falar, mas o bobo começou a assobiar e não parou até descermos metade das escadas. Então fez uma pausa e negou-me e pegou bem pela manga. Paramos na escadaria entre os andares. Senti que escolhera cuidadosamente aquele local. Ninguém nos podia ver ou ouvir ali, exceto se também o víssemos. Mesmo assim, nem sequer foi o bobo quem falou comigo, mas a ratazana no topo do seu cetro. Colocou-a na frente do meu nariz e guinchou na voz da ratazana. Ah, mas você e eu? Nós temos de nos lembrar daquilo que ele esquecer, Fitz, e manter essa lembrança salvo para ele. Gostaria muito mostrar-se tão forte como se mostrou esta noite. Não se deixe enganar a respeito disso. Aquilo que ele lhe disse 2 vezes deve valorizar e cumprir, pois isso quer dizer que ele o gravou 2 vezes melhor em sua mente, para se assegurar de que eu diria a você. Fiz um aceno com a cabeça e decidi entregar o pergaminho nessa mesma noite à veracidade. Não gosto de comparede, comentei. Não é como Não é como da parede que precisa ter cuidado, mas com as orelhas da parede, respondeu ele solenemente e de repente equilibrou a bandeja na mão de dedos longos, ergueu-a bem alto acima da cabeça e desceu
saltitante a escada na minha frente, deixando-me sozinha para pensar. Entreguei o pergaminho à noite e nos dias que se seguiram dediquei-me às tarefas que a veracidade me atribuía há algum tempo. Usei salsichas gordas e peixe defumado como transporte para meus venenos, enrolados em pequenos embrulhos. Conseguira espalhá-los facilmente enquanto fugia na esperança de que fossem suficientes para todos os que me perseguissem. Todas as manhãs estudava o mapa na sala de mapas de veracidade, depois selava a fuligem e me dirigia aos meus venenos até onde achasse mais provável ser atacado por forjados. Lembrando-me de minhas experiências anteriores, levava uma espada curta nessas expedições a cavalo, algo que causou a princípio algum divertimento tanto a Mano quanto a Bronco. Disse que estava batendo o terreno em busca de caça caso a veracidade desejasse fazer uma caçada de inverno. Mano aceitou a desculpa com facilidade, e Bronco, com uma boca apertada, mostrava que sabia que eu mentia e que também sabia que não podia lhe contar a verdade. Não bisbilhotou, mas nem por isso gostou da situação. Por 2 vezes em 10 dias foi atacado por forjados, e por 2 vezes fugi facilmente, deixando as provisões envenenadas cair dos alforjes enquanto fugia. Eles avançaram sobre elas com avidez, quase sem parar para desembrulhar a carne antes de a enfiarem na boca. Regressei a cada local no dia seguinte para documentar para a veracidade quantos mataram e quais eram os detalhes de sua aparência. O segundo grupo não coincidia com nenhuma descrição que tivéssemos recebido. Ambos suspeitamos que isso significava que havia mais forjados do que tínhamos ouvido dizer. Desempenhei minha tarefa, mas não me orgulhei dela. Mortos. Eles eram ainda mais dignos de dó do que vivos. Eram criaturas magras e esfarrapadas, mordidas pelo frio, e marcadas pelas lutas com os outros e a selvageria dos venenos rápidos e duros que eu usava retorcia seus corpos, transformando-os em caricaturas de homens. A gelada cintilava em suas barbas e sobrancelhas, e o sangue que lhes saía da boca formava crostas vermelhas como rubis congelados na neve. Matei dessa forma 7 forjados e então fiz uma pilha com seus corpos congelados e com pinheiro duro, ensopei-os de óleo e atei-lhes fogo. Não posso dizer o que achava mais desagradável, seu envenenamento ou se o que fazia para esconder meu ato. Lobito inicialmente suplicara para ir comigo até compreender que todos os dias, depois de alimentá-lo, eu saía. Mas a certa altura, quando eu estava em pé junto aos homens que matara, esqueléticos como gravetos, ouvi: isso não é caçar. Isso não é ação de alcateia. Isso é ação de homem. Sua presença desapareceu antes de eu poder censurá-la por ter voltado a se intrometer em minha mente. À noite regressava ao castelo para comida quente, fresca e fogos mornos. Roupas secas e uma cama mole, mas os espectros daqueles forjados erguiam-se entre mim e esses confortos. Sentia-me um animal sem coração por poder desfrutar dessas coisas depois de passar o dia espalhando a morte. Meu único conforto era espinhoso. À noite, quando dormia, sonhava com Molly e caminhava e conversava com ela sem ser assombrado pelos corpos forjados cobertos pela geada. Chegou um dia em que parti mais tarde do que pretendia, pois Veracidade estivera na sala dos mapas e me segurara por muito tempo conversando. Uma tempestade se aproximava, mas não parecia ser muito forte. Não tencionara ir muito longe nesse dia, mas encontrei um rastro fresco em vez de minhas presas, vestígio de um grupo maior do que esperava. E assim avancei, sempre alerta com meus 5 sentidos, pois o sexto, a manha, não constituía nenhuma ajuda para encontrar forjados. As nuvens que se acumulavam roubaram a luz do céu mais depressa do que eu esperava, e o rastro me levou por trilhos de caça onde Fuligem e eu não conseguíamos avançar rapidamente. Quando finalmente ergui os olhos do rastro, admitindo que naquele dia ele tinha escapado, dei por mim muito mais longe de Torre do Cervo do que pretendia e bem longe de qualquer estrada percorrida. O vento começou a soprar, um vento desagradável e frio que anunciava neve. Apertei melhor o manto em volta do corpo e virei a cabeça de Fuligem para casa, confiando nela para escolher o caminho e o ritmo. A escuridão caiu antes de percorrermos bastante caminho, e com ela chegou a neve. Se eu não tivesse cruzado aquela área com tanta frequência nos últimos tempos, certamente teria me perdido. Mas continuamos avançando, dirigindo-nos sempre segundo parecia para os dentes do vento. O frio ensopou-me e comecei a tremer.
Temi que os temores pudessem, na verdade, ser o início de um ataque tão forte como já não sofria há muito tempo. Senti-me grato quando os ventos finalmente rasgaram uma fenda na cobertura de nuvens, e o luar e a luz das estrelas vazaram por essa fenda, nos acinzentando o caminho. Avançamos, então, em melhor ritmo, apesar da neve fresca que a folhagem confrontava. Saímos um pouco da densa floresta de bétulas e entramos em uma encosta que um relâmpago queimara alguns anos antes. O vento era ali mais forte, e por não haver nada que os bloqueasse, me aconcheguei ao manto e levantei novamente a gola. Sabia que depois de ultrapassar o cume do monte, veria as luzes de Torre do Cervo, e que após outro monte e um vale encontraria uma estrada muito viajada que me levaria para casa. Estava de melhor humor quando começamos a cortar caminho pelo flanco liso do monte. Súbitas, como um trovão, ouvi as batidas dos cascos de um cavalo que lutava para ganhar velocidade, mas de um modo sobrecarregado. Folhagem diminuiu, e então atirou a cabeça para trás e relinchou. No mesmo momento, vi um cavalo e um cavaleiro saírem da cobertura de árvores abaixo de mim e para o sul. O cavalo levava um cavaleiro e duas outras pessoas agarravam-se a ele. Uma à correia de peito e a outra à perna do cavaleiro. A luz cintilou em uma lâmina que se ergueu e desceu, e com um grito, o homem que se agarrava à perna do cavaleiro estatelou-se e chafurdou na neve, guinchando, mas a outra silhueta agarrara a cabeça do cavalo e enquanto tentava obrigar o animal a parar, dois outros perseguidores saíram das árvores e convergiram sobre o cavalo e o cavaleiro. O momento em que reconheci Catrican é indistinguível do momento em que esporei Fuligem. O que vi não fazia nenhum sentido para mim, mas isso não evitou que eu agisse. Não me perguntei o que minha princesa herdeira estava fazendo ali, à noite, sem companhia e atacada por ladrões. Pelo contrário, dei por mim a admirar o modo como ela se mantinha montada e punha o cavalo a girar enquanto lançava pontapés e golpes de faca sobre os homens que tentavam derrubá-la. Puxei a espada quando nos aproximamos do combate, mas não me lembro de ter feito qualquer som. Minha recordação da luta é estranha, uma batalha de silhuetas, desenrolada em preto e branco como um espetáculo de sombras de montanhas, sem som, salvo os grunhidos e gritos dos forjados à medida que caíam um após o outro. Catrican golpeava um deles no rosto, cegando-o com sangue, mas ele ainda a agarrava e tentava derrubá-la da cela. Os outros ignoraram a condição do companheiro, preferindo puxar os alforjes que provavelmente não continham mais do que um pouco de comida e conhaque embrulhados para um dia de cavalgada. Fuligem levou-me para junto daquele que se agarrava à cabeça de passo leve. Vi que era uma mulher, e então minha espada estava dentro dela e voltava a sair, em um ato tão desprovido de alma como cortar lenha. Uma luta peculiar. Conseguia sentir Catrican e a mim, o medo do cavalo dela e o entusiasmo treinado para a batalha de Fuligem. Mas dos atacantes, nada, absolutamente nada. Não latejava qualquer ira nem dor em seus ferimentos, gritava por atenção. Para minha manha, eles não estavam lá. Não eram mais do que neve ou o vento contra mim. Observei como em um sonho como Catrican agarrou seu atacante pelo cabelo e puxou a cabeça para trás para poder lhe cortar a garganta. Sangue se derramou negro ao luar, ensopando-lhe o casaco e deixando um brilho no pescoço e na espádua da égua antes de o homem cair e se contrair em espasmos na neve. Brandi minha espada contra o último, mas falhei. Catrican não falhou. Sua curta faca avançou, dançando, e mergulhou através de casaco, costelas e pulmão, voltando a sair com igual rapidez. Afastou-o com um pontapé. Ramin, limitou-se a dizer para a noite, e esporeou a égua, levando passo leve pelo monte acima. Fuligem correu com o focinho colado ao estribo de Catrican, e foi assim que ultrapassamos o monte juntos, vislumbrando brevemente as luzes de Torre do Cervo antes de mergulharmos do outro lado. Havia arbustos no fundo da lareira e um riacho escondido pela neve, então coloquei Fuligem na dianteira e virei passo leve antes que ela tivesse tempo de tropeçar e cair. Catrican nada disse quando virei sua égua, mas me deixou tomar a dianteira, quando entramos na floresta do outro lado do riacho. Desloquei-me tão depressa quanto pude, sempre na expectativa de silhuetas gritarem e saltarem sobre nós, mas por fim chegamos à estrada, precisamente no momento em que as nuvens voltaram a se fechar, roubando-nos a luz do luar. Diminui o passo dos cavalos e deixei-os respirar. Durante algum tempo viajamos em silêncio, ambos procurando atentamente qualquer som de perseguição.
Após algum tempo, sentimos-nos mais seguros e ouvi Catherine soltar sua respiração presa em um longo suspiro trêmulo. Obrigada, Fitz, limitou-se a dizer, mas não conseguiu manter a voz completamente firme. Não fiz comentário, meio convencido de que a qualquer momento ela rebentaria em pranto. Não a teria censurado, mas ela foi se controlando pouco a pouco, redireitando a roupa, limpando a lâmina nas calças e voltando a embainhá-la à cintura. Inclinou-se para frear, para fazer fresta no pescoço de Passo Leve e murmurar palavras de elogio e conforto ao cavalo. Senti a atenção de Passo Leve abrandar, e admirei a perícia de Catherine em ganhar tão depressa a confiança do grande cavalo. Por que está aqui? Veio me procurar? Perguntou, por fim. Abanei a cabeça. A neve começava a cair. Estava caçando e fui até mais longe do que pretendia. Não foi mais do que sorte o que me trouxe até você. Fiz uma pausa e então aventei. Perdeu-se? Haverá cavaleiros à sua procura? Ela fungou e encheu os pulmões de ar. Não propriamente, disse com voz abalada. Foi montar com majestoso, mas alguns vieram conosco, mas quando começou a ameaçar tempestade, todos viramos para regressar à Torre do Cervo. Os outros avançaram à nossa frente, mas Majestoso e eu seguimos mais devagar. Ele estava me contando uma história popular de seu ducado natal e deixamos que os outros avançassem para que eu não tivesse de ouvi-la através do falatório deles. Inspirou. E ouvia engolir o que restava do terror da noite. Sua voz estava mais calma quando prosseguiu. Os outros estavam muito à nossa frente quando uma raposa saltou subitamente da vegetação rasteira no caminho. Siga-me, se quiser ver um pouco do de verdadeiro esporte, desafiou o majestoso, virando o cavalo para fora do caminho e lançando-se atrás do animal. Quisesse eu ou não, Passo Leve saltou como uma mola atrás deles. Majestoso cavalgou como um louco, todo estirado sobre o cavalo, incentivando-o com um chicote. Havia consternação e espanto, mas também uma mancha de admiração em sua voz enquanto descrevia. Passo Leve não responder às rédeas. A princípio, Catherine ficou assustada com a velocidade, pois não conhecia o terreno e temia que Passo Leve tropeçasse. Por isso, tentou refrear a cavalgada. Mas quando percebeu que já não conseguia ver nem a estrada nem os outros e que o majestoso estava muito à frente, soltou a rédea de Passo Leve na esperança de o apanhar, com o previsível resultado de ter se perdido completamente quando a tempestade começou. Deu meia volta para seguir seu rastro até a estrada, mas neve que caía e o vento que soprava o apagaram. Por fim, dera aval a Passo Leve, confiando que o cavalo encontrasse o caminho para casa, e provavelmente o teria feito se aqueles selvagens não tivessem caído sobre ela. Sua voz resmoreceu e se silenciou. Forjados, disse-lhe em voz baixa. Forjados, repetiu com uma voz espantada. E então, com mais firmeza, não lhes resta nenhum coração. Foi isso que me foi explicado. Senti seu olhar, mais do que vi. Foi um sacrifício assim tão mau que haja gente que queira me matar? À distância, ouvimos o sopro de uma trompa. Homens que vinham em busca dela. Eles teriam saltado sobre qualquer um que lhes tivesse cruzado o caminho, disse. Neles não houve qualquer pensamento sobre atacar sua princesa herdeira. Duvido muito que sequer soubessem quem é você. Fechei firmemente os maxilares antes de acrescentar que não se podia dizer o mesmo de majestoso. Se ele não me queria fazer mal, tampouco tentou evitar que mal lhe acontecesse. Não acreditava que ele tivesse tensionado nem mesmo por um momento mostrar-lhe esporte na perseguição de uma raposa por montes cobertos de neve ao cair da noite. Ele pretendia abandoná-la e fizera-o habilmente. Acho que o senhor ficará muito furioso comigo, disse ela, aflita como uma criança, como em resposta à sua previsão. Passamos sobre o cume da colina e vimos homens a cavalo, trazendo archotes em nossa direção. Voltamos a ouvir a trompa com maior clareza e, alguns momentos depois, estávamos entre eles. Eram os precursores do grupo de busca principal, e uma moça partiu imediatamente a galope para informar o príncipe herdeiro de que sua rainha foi encontrada. À luz dos archotes, os guardas de veracidade exclamaram e praguejaram por causa do sangue que ainda luzia no pescoço de Passo Leve. Mas Catherine manteve a compostura enquanto lhes assegurava que o sangue não era seu. Falou em voz baixa dos forjados que tinham caído sobre ela e daquilo que fizera para se defender. Via a admiração por ela crescer entre os soldados. Ouvia então dizer pela primeira vez que o atacante mais ousado caíra sobre ela de cima de uma árvore. Fora ele que matara primeiro. Acabou com 4 e não tem nem. Acabou com 4 e não tem nenhum arranhão?
Exultou um veterano grisalho. Então, peço perdão, minha senhora rainha. Não quis falar com respeito. A história podia ter sido diferente se Fitz não tivesse vindo libertar a cabeça do meu cavalo, disse calmamente Catrogan. O respeito por ela cresceu ao verem que não se vangloriava de seu trunfo. Antes se assegurava de que eu também recebesse o que me era devido. Felicitaram-na sonoramente e falaram em tom zangado de vasculhar o dia seguinte os bosques em busca de Torre do Cervo. Envergonham-nos a todos como soldados que nossa rainha não possa sair a cavalo Envergonha-nos a todos como soldado que nossa rainha não possa sair a cavalo em segurança, declarou uma mulher. Pousou a mão no cabo da espada e jurou ensanguentá-la com sangue de forjados no dia seguinte. Vários dos outros seguiram seu exemplo. A conversa tornou-se ruidosa, alimentada por ameaças e pelo alívio de ver a rainha em segurança. O regresso para casa transformou-se em uma procissão triunfal, até ver a cidade chegar. Ele veio a galope solto em um cavalo espumado de casaco por causa da distância e da velocidade. Soube então que a busca não fora breve e só podia imaginar quantas estradas Veracidade teria percorrido desde que recebera a notícia de que sua senhora estava desaparecida. Como pôde ser tão tola de ter ido tão longe? Foram as primeiras palavras que lhe dirigiu. Sua voz não soou terna. Vi a cabeça dela perder seu prumo orgulhoso e ouvi os murmúrios resmungados dos homens que estavam mais perto de mim. Daí em diante nada correu bem. Ele não a repreendeu perante seus homens, mas viu crispar-se quando ela lhe contou abertamente o que acontecera e como matara para se defender. Não lhe agradou que ela falasse tão claramente de um bando de forjados suficientemente corajosos para atacar a rainha e quase à sombra de Torre do Cervo. Aquilo que Veracidade procurara manter secreto estaria no dia seguinte nos lábios de todos, com o sabor adicional de ter sido a própria rainha quem eles se atreveram a atacar. Veracidade lançou-me um olhar assassino, como se tudo fosse obra minha, e ordenou rudemente que 2 de seus guardas entregassem os cavalos descansados para serem levados de volta à Torre do Cervo. Afastou-a deles, levando-a de volta à Torre do Cervo a galope, como se chegar lá mais depressa pudesse de algum modo tornar a quebra de segurança menos real. Pareceu não notar que negara sua guarda a honra de trazê-la em segurança para casa. Eu regressei mais devagar com eles, tentando não ouvir as palavras descontentes dos soldados. Não chegaram propriamente a criticar o príncipe herdeiro, mas elogiaram a rainha por seu vigor, e acharam triste que não tivesse sido acolhida com um abraço e uma ou duas palavras gentis. Se algum chegou a dedicar um pensamento ao comportamento de majestoso, não o exprimiu em voz alta. Mais tarde, nessa noite, nos estábulos, depois de cuidar de fuligem, ajudei Bronco e Mano a pôr em condições Passo Leve e Verdade o cavalo de Veracidade. Bronco resmungou contra a forma dura como os animais tinham sido usados. Passo Leve ficara com um pequeno arranhão durante o ataque e estava com a boca ferida, devido à luta por sua cabeça, mas nenhum dos animais tinha danos permanentes. Bronco mandou Mano preparar uma mistura aquecida de grãos para ambos. Só então contou em voz baixa como o majestoso chegara, entregara o cavalo no estábulo e subira ao castelo sem fazer a mínima menção a Catrogan. O próprio Bronco fora alertado por um rapaz do estábulo que perguntara onde estava Passo Leve, e quando fora tentar descobrir, chegara a ousar perguntar ao próprio majestoso, que respondera que achava que Catrogan tinha ficado na estrada e regressado com seus servos. Então foi Bronco quem fez soar o alarme, enquanto o majestoso permanecia muito vago quanto ao local onde abandonara a estrada e a direção para onde a raposa levara e provavelmente também a Catrogan. Cobriu bem o rastro, murmurou Bronco quando o mano regressou com o grão. Sabia que ele não se referia à raposa. Meus pés estavam pesados como chumbo quando subi para a torre nessa noite, e o coração também. Não queria imaginar o que Catrogan estaria sentindo. Também não quis pensar no tom que as conversas tomariam na casa dos guardas. Tirei a roupa e caí na cama instantaneamente, no sono. Mole esperava-me meus sonhos, e a única paz que conhecia também. Fui acordado pouco depois por alguém que batia com força na porta trancada. Ergui-me e abri para um pajem sonolento. Aqui fora ordenado que me levasse à sala dos mapas de veracidade. Disse-lhe que sabia o caminho e mandei-o para a cama. Enfiei a roupa às pressas e corri escadas abaixo, perguntando a mim mesmo qual desastre teria agora caído sobre nós. Veracidade estava lá, à minha espera, e a lareira era quase a única luz na sala.
Tinha o cabelo desgrenhado e puseram um roupão por cima da camisa de dormir. Era evidente que tinha acabado de vir da cama, e eu me preparei para as notícias que ele teria recebido. Feche a porta, ordenou-me conciso. Fechei-a e fiquei à sua frente. Não soube dizer se o brilho em seus olhos era ira ou diversão quando ele me perguntou abruptamente: Quem é a dama? Quem é a dama Saias Vermelhas? E por que é que sonho com ela todas as noites? Não conseguia encontrar a língua. Desesperado, perguntei a mim mesmo até que ponto ficara ele conhecedor de meus sonhos. O constrangimento me deu tontura. Nem que eu estivesse nu perante toda a corte, poderia ter me sentido mais exposto. Veracidade virou a cara para o lado e tossiu de um modo que podia ter começado como um riso abafado. Vá lá, rapaz. Não é que eu não compreenda. Não quis me intrometer em seu segredo. Você é que o atirou para cima de mim, em especial nessas últimas noites, e eu preciso dormir. Não saltar na cama com a febre de sua admiração por essa mulher. Parou abruptamente de falar. As chamas de meu rubor eram mais quentes do que qualquer lareira. Bom, disse ele, desconfortável, e então de repente, sente-se. Vou ensinar-lhe a controlar os pensamentos tão bem como controla a língua. Abanou a cabeça. É estranho, Fitz, que bloqueie tão completamente o meu talento, mas despeje seus desejos mais privados como um lobo uivando à noite. Suponho que isso seja consequência do que Galeno lhe fez. Bem, gostaria que pudéssemos desfazê-lo, mas, como não podemos, lhe ensinarei o que puder, sempre que puder. Não tinha me movido. De repente, nenhum de nós conseguia olhar para o outro. Venha cá, repetiu ele, impacientemente. Sente-se aqui comigo. Olhe para as chamas. E no espaço de uma hora, deu-me um exercício para praticar. Um exercício que manteria meus sonhos para mim, ou o que era mais provável, garantiria que eu não tivesse nenhum sonho. Como um coração pesado como chumbo, compreendi que iria perder até a mole da minha imaginação, assim como perder a verdadeira. Ele percebeu meu mau humor. Vá lá, Fitz. Isso passa. Mantenha-se controlado e aguente. É capaz. Pode ainda chegar o dia em que deseja ter uma vida tão vazia de mulheres como está agora. Como eu. Ela não, ela não pretendia se perder, senhor. Veracidade olhou-me sinistramente. Não é possível trocar intenções por resultados. Ela é a princesa herdeira, rapaz. Tem sempre de pensar, não uma, mas 3 vezes antes de agir. Ela me disse que Passo Leve seguiu o cavalo de majestoso e não quis responder às rédeas. Pode culpar a mim e a Bronco por isso. Era esperado que tivéssemos treinado aquele cavalo. Subitamente, ele soltou um suspiro. Suponho que sim. Considere-se censurado e diga a Bronco para arranjar à minha senhora um cavalo menos impetuoso para montar, até que ela se torne melhor cavaleira. Voltou a suspirar profundamente. Suponho que ela verá isso como uma punição vinda de mim. Olhava-me com um ar triste com aqueles grandes olhos azuis, mas não. Suponho que ela verá isso como uma punição vinda de mim. Olhava-me com um ar triste com aqueles grandes olhos azuis, mas não dirá uma palavra de protesto. Enfim, isso não é possível evitar, mas precisava ela matar e depois falar sobre o assunto com tanta jovialidade? O meu povo, o meu povo, o que pensará dela? Ela não teve alternativa, senhor. Teria sido melhor se morresse. Quanto ao que o povo pensará, bem, os soldados que nos encontraram acharam-na valente e capaz. Não são más qualidades para uma rainha, senhor. As mulheres de sua guarda, em especial, falaram bem dela quando regressamos. A enxergarão agora como sua rainha, muito mais do que se fosse uma coisinha chorosa e acovardada. A seguirão sem questionar. Em tempos como estes, talvez uma rainha com uma faca nos dê mais ânimo do que uma mulher que se envolve em joias e se esconde atrás das muralhas. Talvez, disse Veracidade em voz baixa. Senti que ele não concordava. Mas agora todos saberão, e de forma bem intensa sobre os forjados que estão se reunindo em volta de Torre do Cervo. Também saberão que uma pessoa determinada pode se defender deles, e levando-se em conta aquilo que seus guardas vieram dizendo enquanto regressávamos, acho que haverá muito menos forjados daqui a uma semana. Eu sei, alguns matarão as próprias famílias. Forjados ou não, é sangue dos 6 ducados que estamos derramando. Tinha tentado evitar que minha guarda começasse a matar a minha própria gente. Um pequeno silêncio caiu entre nós enquanto ambos pensávamos que ele não tivesse escrúpulos em atribuir-me exatamente essa tarefa. Assassino. Era essa a palavra para aquilo que eu era. Compreendi que não tinha honra a preservar. Não é verdade, Fitz. Ele respondia aos meus pensamentos. Você preserva a minha honra.
Eu lhe honro por isso, por fazer o que tem de ser feito, o trabalho sujo, o trabalho escondido. Não se envergonhe por trabalhar para preservar os 6 ducados. Não pense que eu não estimo esse trabalho simplesmente porque tem de permanecer secreto. Esta noite salvou minha rainha. Também não me esqueço disso. Ela precisou de pouco salvamento, senhor. Acho que mesmo sozinha teria sobrevivido. Bem, não nos vamos interrogar acerca disso. Fez uma pausa e então disse de um modo acanhado. Tenho de recompensá-lo, sabia? Quando abri a boca para protestar, ele ergueu a mão para que eu me calasse. Eu sei que não quer nada, e também sei que já existe tanto entre nós que nada que eu possa lhe dar será o suficiente para manifestar minha gratidão. Mas a maior parte das pessoas não sabe disso. Quer que se diga na cidade de Torre do Cervo que salvou a vida da rainha e que o príncipe herdeiro não reconheceu seu fato? Mas não faço ideia de que presente lhe dar. Deverá ser algo visível e você terá de andar com ele por aí durante algum tempo. Pelo menos isso sei dar pelo menos isso sei da arte de governar. Uma espada? Algo melhor do que aquele bocado de ferro que carregava hoje? É uma velha lâmina com a qual Hold me disse para praticar, disse-me em defesa. Serve, obviamente. Direi a ela para escolher uma melhor para você e fazer algum ornamento mais sofisticado no cabo e na bainha. Será o suficiente? Acredito que sim, disse eu, sem jeito. Bem, voltemos para a cama, sim? E eu agora conseguirei dormir, não é verdade? Não havia dúvida sobre o divertimento que tinha agora na voz. Meu rosto voltou a arder. Senhor, tenho de perguntar, proferi atrapalhadamente as últimas palavras. Sabe com quem eu estava sonhando? Ele abanou a cabeça lentamente. Não tenha receio de ter comprometido sua honra. Só sei que usa saias azuis, mas que você as enxerga como vermelha e que a ama com um ardor que é próprio da juventude. Não lute para parar de amá-la, só para parar de o emitir por meio do talento durante a noite. Não sou o único aberto a tal uso do talento, embora acredite ser o único capaz de reconhecer tão claramente sua assinatura no sonho. Mesmo assim, tenha cautela. O círculo de Galeno não é desprovido de talento, mesmo que o use de forma desajeitada e com pouca força. Um homem pode ser desfeito quando seus inimigos ficam sabendo o que lhe é mais querido através dos sonhos de talento. Mantenha as defesas erguidas. Soltou um risinho espontâneo. E tem esperanças de que sua dama, saias vermelhas, não tenha talento no sangue, pois se o tiver, deve tê-lo escutado ao longo de todas essas noites. E depois de plantar aquele pensamento perturbador em minha cabeça, me mandou embora para o quarto e para a cama. Não dormi mais naquela noite.